E aí, pessoal, bem-vindo a mais um podcast do esporte. Mais um essa semana, ainda bem, né? Deu um tempinho aí de gravar. Estamos embalando aí e vamos comentar um pouco do que foi aí esses jogos, né? Já gravei um podcast ontem, vou gravar hoje de novo porque teve jogo do Flamengo. Acabei cometendo uma mini gafe, né? Não falei do jogo do Fluminense na Copa do Brasil. O jogo foi na quarta. Ele foi adiado, né, por causa das chuvas que aconteceram no Rio de Janeiro, muita chuva, muita água mesmo. Fica aqui o nosso sentimentos aí, as famílias, né, a nossa energia positiva para que todo mundo consiga se recuperar o mais rápido possível, né, dessa tragédia. Mas o jogo em si, quando o jogo começou até muita água, o campo estava bem encharcado, né, muito reflexos dessas chuvas. Então, o primeiro tempo não aconteceu muita coisa, né, um jogo a bola quicava na água, a bola não corria, o jogo não aconteceu mesmo e foi melhorar mesmo lá para o segundo tempo. Aí sim, o Fluminense conseguiu encontrar os caminhos para o gol é, e deu a lógica, eu acho, né? Tudo respeito ao Luverdense. Primeiro jogo foi empate, né? Mas o jogo, o Fluminense, o Fernando Diniz vem fazendo um bom trabalho nesse time do Fluminense. É, tem aí um craque que veio que é o Ganso, né? Mas mesmo com todas as limitações aí, uma certa limitação no elenco, problema de salário que aconteceu, os jogadores seguem comprometidos, isso é bacana, né? O trabalho do Fernando, porque aí a gente vê sim, a gente consegue ver o trabalho do técnico. É muito bom quando essas coisas extra-campo, né? Lógico que é o salário do jogador, é a vida dele, mas é muito bom quando isso não afeta o rendimento dos caras dentro de campo, porque a gente gosta de ver o melhor futebol, né? E o Fernando Diniz vem se consolidando aí ao longo do tempo como uma dos bons técnicos dessa nova geração, vem fazendo um bom trabalho no Fluminense por enquanto e ganhou de 2-0, né? Foi premiado aí de novo. Primeiro tempo muito difícil, né? Ele até meio que isentou o Ganso, né? Falou, pô, time que tem o Ganso, não consegui trocar bola, fala, cara, não tinha espaço, era um jogo que não era pro Ganso, né? Porque a bola não rolava, o campo com muita água, muito encharcado, era muito difícil, né? E eu concordo, né? O Ganso é um jogador de posse de passe de bola, de muita qualidade, o cara vai fazer o cara enxerga uma boa jogada, faz o passe, a bola quica na água no campo e ela para. Então, o jogo foi difícil, mas o Fluminense passou até com certa tranquilidade, fez os seus dois gols, né? Começou a fazer conseguiu um gol com o Ione Gonzalez, depois o Luciano, aliás, um belíssimo gol esse Luciano, né? Ele recebeu entre dois zagueiros e fez o gol. Então, é, cara, parabéns ao time do Fluminense que segue, mas é o que eu falei, ele era mais favorito mesmo, né? Era um pouco mais time, jogava no Maracanã e mesmo com todas as chuvas, mesmo com todas as adversidades, conseguiu superar um adversário difícil, né? A gente sabe que esses times com menos tradição são sempre muito perigosos, né? Porque jogam sem peso nas costas, sem responsabilidade, né? Sem responsabilidade assim, sem obrigação de ser o favorito, né? Sem a obrigação de ganhar o jogo, porque esse é o tipo de jogo que o Fluminense tem a obrigação, né? A torcida e os críticos veem como uma obrigação do Fluminense passar pelo Verdense. Então, esse é o tipo de jogo muito difícil, né, para os times grandes, porque o adversário já tem muita qualidade para chegar nessa etapa da competição e joga sem o peso de ser o favorito, né? Sem aquela pressão de ter que ganhar o jogo. Então é sempre um jogo muito complicado e o Fluminense jogou com muita responsabilidade. De novo, vou repetir aqui, todos os problemas por conta da chuva, conseguiu sair com uma belíssima vitória e segue vivo na competição, né? Eu queria até falar, comentar a tabela, né? Porque também teve, seguir falando de Copa do Brasil mesmo, seguir para o Botafogo, que acabou terminando aí com a demissão, né, do seu técnico. Então, comentar, né, o primeiro jogo, Botafogo e Juventude foi 1-1, né, e esse segundo jogo o Botafogo jogava fora de casa, até saiu na frente do placar, e fica aquele gosto amargo, porque o Botafogo saiu na frente do placar, o gol do Cícero, e acabou tomando uma virada que deixou aquele gosto amargo, né, e acabou culminando aí com
a demissão, a pressão aumentou muito, né? E a demissão do Zé Ricardo aconteceu hoje, acabou se confirmando. Eu lamento um pouco, né? Lógico, a gente nunca gosta que um planejamento acabe dessa forma, tão, não digo prematura, né? Porque já está um tempinho no cargo, mas cara, não chegou a completar um ano no cargo, né? Mas é difícil, era um jogo difícil. O Fluminense não, perdão, torcida do Botafogo. O Botafogo teve dois jogadores expulsos e com dois a menos, cara, numa Copa do Brasil, esse é o tipo de coisa que não pode acontecer. Então, infelizmente, para o Botafogo não deu, né? O Juventude acabou superando aí o Botafogo e o Botafogo perde seu técnico, que ficou uma grande incógnita agora, né? Para essa continuidade da temporada do Botafogo, né? Que já não disputa a final do estadual, agora está eliminado da Copa do Brasil. Então ficou uma grande incógnita, né? Porque é um time que também tem todas as suas limitações, já não vinha num bom momento, né? Era um técnico óbvio, o Zé Ricardo, para mim, é, dentro de toda a limitação que tinha, né, nesse time do Botafogo, ele vinha fazendo um bom trabalho. Lógico que era uma campanha de altos e baixos, mas não era, acho que não era motivo, né, para uma demissão, enfim, agora, né? Porque o que eu penso é o seguinte, não é só o trabalho do cara, né? Às vezes o trabalho do técnico não é bom, né? E foi isso isso é uma das coisas que eu abordei quando eu estava aqui comentando a demissão do Jardim no São Paulo. Tudo bem, é um técnico novato, é um cenário totalmente diferente, mas é, e ficou muito menos tempo no cargo do que o Zé Ricardo, por exemplo. Mas o que eu penso não é só a questão da continuidade no trabalho, mas quem está disponível no mercado, né, que vai fazer esse time render, da forma que a diretoria espera, da forma que a torcida espera. Meu silêncio de estudo, não tem um técnico disponível hoje, um técnico bom e barato que vá conseguir tocar esse time do Botafogo para agradar todo mundo, né? Então isso é complicado. Pô, o Roger Machado era um dos bons técnicos disponíveis, né? Há pouco tempo atrás fechou contrato com o Bahia. Então, assim, não tem um bom técnico disponível no mercado. Essa é a minha preocupação. Ah, vamos apostar num técnico jovem, um técnico mais medalhão, enfim. é, a minha preocupação é justamente essa. Não tem um cara que é unanimidade. E foi isso que eu comentei quando eu estava falando do São Paulo. Quando o São Paulo mandou embora o André Jardine, a minha grande preocupação era que não tinha um grande técnico à altura da grandeza do São Paulo, assim como da altura da grandeza do Botafogo, não há um técnico disponível. Não havia na época, né? Tanto que o Wagner Mancini assumiu o São Paulo e depois, né, o São Paulo fechou com o Cuca, mas o Cuca não assumiu de imediato. O Cuca a princípio não estava disponível, né? O São Paulo fechou com o Cuca com o cara ainda afastado, né? Então é complicado, né? Difícil essa situação. Eu por mais que a gente veja os altos e baixos do Botafogo, eu acho que pelo momento, né, assim, de novo, pensando em mercado, nas opções, lógico, sempre falando em planejamento também, porque eu sempre venho elogiando o Cruzeiro aqui. O Cruzeiro é um time que mostra que o planejamento dá certo. Às vezes no começo você passa perrengue, você passa por altos e baixos, isso é natural. A grande diferença é que o Cruzeiro tem um orçamento para conseguir melhorar o seu. Teve um orçamento para conseguir melhorar o elenco ao longo do tempo, né? Então o Mano Menezes tem aí à disposição excelentes jogadores, né? Tem um elenco de extrema qualidade em mãos. É diferente, e peço desculpas aqui, tá? Os jogadores do Botafogo, não estou desmerecendo ninguém, mas é um elenco que não dá para colocar como um dos melhores do país. Mas é um elenco que, se você fizer um bom trabalho, eles podem jogar um futebol melhor, né? Com entrosamento, é, enfim, aplicação tática. Isso a gente viu, por exemplo, no Santos. O Santos tinha um time totalmente contestado no início do campeonato estadual e de repente se tornou hoje é, um dos times mais elogiados por todos os comentaristas do país. Pela forma de jogar, time bem ofensivo, toma uma goleada um jogo ou outro, mas faz parte. Um time que está sempre buscando ataque, que não tira o pé do acelerador. Então, assim,
por mais que você não tenha um elenco invejável, você com um bom trabalho você consegue um bom retorno. E infelizmente fica aí, chega ao fim o ciclo do Zé Ricardo. É um bom técnico, na minha opinião, da nova geração aí de técnicos. Tem que melhorar em alguns aspectos, sim, mas eu acho que me preocupa, né, quem que vai substituir o Zé Ricardo na comissão do comando técnico aí do Botafogo. Essa é a minha grande preocupação. E falar agora da tabela, como é que ficou, porque já teve o sorteio, né, da próxima fase. E o Fluminense vai pegar o Santa Cruz, jogo difícil, é bem difícil. Santa Cruz é um time bem enjoado, principalmente quando o Fluminense for jogar lá. Vai ser um jogo muito difícil, né? O Corinthians vai pegar a Chapecoense também. Já se enfrentaram algumas vezes, o Corinthians se deu melhor, mas a Chapecoense também é um time muito enjoado, é um time muito cascudo também. E lá em Chapecó vai dar trabalho para o Corinthians sem dúvida nenhuma. O Santos vai pegar o Vasco, outro jogo também muito complicado, né? O Santos, que já acabei de falar, é um dos times mais elogiados na atualidade, e o Vasco, que vem vivendo nas últimas semanas uma crise com a sua torcida, mas que vem fazendo boas campanhas, né? Chega na final do estadual, mesmo com toda a sua limitação, com todos os seus problemas extra-campo, um time que dentro de campo vem correspondendo, lógico, a torcida pega no pé uma vez ou outra porque teve uma queda de rendimento. O início da temporada do Vasco mascarou um pouco, né, o que esse elenco podia entregar. E isso gerou uma falsa expectativa na torcida. Isso, eu acho que isso a torcida não conseguiu assimilar ainda. Né? O elenco é limitado. E esse elenco titular não vai jogar todos os jogos 100%. Vai ter que rodar para poupar jogador, para o cara não quebrar. E aí, numa dessas partidas, o time vai perder rendimento. Então, assim, é isso que a torcida ainda não conseguiu assimilar e aí vem pegando no pé, cara. Então, é um jogo difícil, porque, obviamente, o Vasco vai dar uma atenção muito especial para a Copa do Brasil, porque a premiação é muito boa. E o Santos, cara, é um time que dispensa comentários, mais uma vez, fez um. Mas, mesmo que tenha sido eliminado pelo Corinthians do Campeonato Paulista, fez um excelente jogo, né? Ontem, falar agora então de Santos mesmo, tinha uma pedreira, o Atlético Goianiense tinha perdido até o primeiro jogo e esse segundo jogo ganhando, jogando na Vila Belmiro, a reabertura do estádio aí que estava em obras, reencontrou aí a sua torcida na sua casa e ganhou bem, cara, ganhou muito bem. Queria destacar aqui até um golaço do Rodrigo, um golaço mesmo, assim, golaço, golaço mesmo. Assiste aí quem puder o replay do gol, porque foi um belíssimo gol. E o Carlos Sanches fez os outros gols, né? O Santos que não tem um centroavante de ofício, né? Eu sinto até uma falta disso, né? No Santos. Acho que o Santos poderia fazer muito mais gols se tivesse um centroavante aí goleador. O Rodrigo é atacante, lógico, mas ele não é esse cara. Então eu sinto um pouco falta disso no Santos. Acho que o Santos, se o Santos tivesse, ia ser um time extremamente muito mais perigoso do que já é. Porque se esses jogadores, como Carlos Santos, Jean Mota, vem fazendo muitos gols, você imagina o que seria esse Santos com centroavante mais de ofício. Então, mais uma grande partida do Santos. Claro que correu os riscos, o Atlético Goianiense teve as chances sim de fazer seus gols, mas prevaleceu aí a superioridade do Santos. Fez um, fez dois, não tirou o pé, continuou indo para cima. Fez o terceiro, teve até um lance, eu acho que mais pro final da partida, é um lance até meio engraçado, né? Tem uma cobrança de falta do Atlético, a bola bateu na trave, bateu na cara do goleiro do Santos, o Everson, e aí ela saiu, cara, assim, foi sorte e azar, né? Um lance de sorte e azar do Atlético, que não fez o gol. Lógico, aquele momento, aquela altura, não ia conseguir mais a classificação. Mas enfim, o gol de honra poderia ter saído e sorte do Santos, que a bola acabou saindo, porque assim, a bola bateu na trave, o goleiro virou para olhar para onde ela foi e bateu na cara dele, né? E a bola muito no capricho ela saiu. Então, é, acabou, né, não só contando, fazendo por merecer o Santos, mas acabou também contando um pouquinho com a sorte, porque teve também mais.
durante o jogo teve mais uma bola na trave de muito perigo o Atlético, então teve sim suas chances. Mas eu acho que prevaleceu aí o Santos, né, que vinha de um momento difícil, né, não em relação à torcida, não falo de crise, mas por uma eliminação doída, né, uma eliminação que foi nos pênaltis, foi doída mesmo, teve o Vitor Ferraz, foi dar entrevista, o cara chorou, enfim, mostra que não se abalou mentalmente, segue muito forte, é um dos fortes times aí para disputar sim essa Copa do Brasil. Claro que ainda vão entrar outros grandes clubes nessa competição, numa fase posterior, mas o Santos é sim um adversário indigesto nessa competição, segue muito vivo, né, e vai dar uma atenção especial, porque já está fora da Sul-Americana, então ao longo do ano vai ter o Campeonato Brasileiro e vai ter a Copa do Brasil. Mas a Copa do Brasil é uma premiação absolutamente fenomenal, uma premiação que cairia muito bem para qualquer clube e eu tenho certeza que o Santos vai dar uma atenção especial a isso. Então, um time muito perigoso, adversário indigesto aí para uma etapa mais avançada da competição. E eu queria fechar falando do Flamengo, né, da Libertadores, Flamengo que vinha aí de uma derrota enjoada, né, dentro de casa na Libertadores para o Penharol, e dessa vez sobrou, cara. Sobrou, goleou mesmo, foi tranquilo. Dessa vez tomou até um susto, tá? Não vou falar que putz, o começo do jogo dá pra falar que foi tenso, porque o Flamengo fez um gol e o São José empatou, cara, assim, foi 6-1, quem olha o placar foi 6-1, o Flamengo fez 5, aí os caras fizeram um de on, não, o Flamengo fez um, os caras empataram, então deu acho que naquele momento para a torcida foi um momento meio, cara, segura a onda um pouco, mas aí o São José teve um jogador expulso e aí o Flamengo sobrou absoluto, cara, reinou absoluto, já era muito mais time, já era muito melhor, muitas vezes melhor. Todo respeito aí ao São José. E aí com cara a mais, cara, Everton Ribeiro, cara, sobrou, né? O cara arrebentou, fez 2 gols, teve gol do Vitinho de pênalti, teve um golaço do Arrascaeta. Então, o time sobrou, sobrou mesmo. Tá de parabéns o Flamengo, correspondeu às expectativas, né? Maracanã lotado. Então, uma alegria para a torcida aí, que é o que eu falei, vinha de uma derrota, então tava, para a torcida tava aquele gostinho enjoado, né? A gente lota a casa, perde, então fica aquele gostinho enjoado, mas uma vitória tranquila, deu a lógica, né? Porque é um adversário muito inferior tecnicamente ao Flamengo, e agora o Flamengo assume a liderança do grupo, né? Com esse caminhão de gols aí, acabou assumindo a liderança do grupo, do grupo D, e, cara, tem tudo para conseguir uma classificação tranquila aí, e até dá para pensar tranquilamente na liderança desse grupo. Então, prevaleceu aí, né, esse não só a qualidade do elenco, mas o bom futebol. Também contou com uma ajudinha aí do San José, jogador expulso. E, cara, faço o convite aí para quem quiser. Rodrigo Caio quase fez gol também. Por quem puder assistir o replay aí dos gols, cara, foram gols bonitos, cara. Se o Flamengo fizesse gols assim todo jogo, ia ser um time muito complicado, assim, ia ser fortíssimo candidato a ganhar tudo. É, é, é um forte candidato, assim como o Palmeiras também pela qualidade do elenco, pelo investimento que se fez, mas isso nem sempre a gente acaba vendo o reflexo disso em campo. É um time que às vezes oscila, faz uma partidaço como foi agora, e aí de repente joga contra o Penharol, faz um jogo muito ruim e acaba perdendo. Então, infelizmente são dois grandes clubes que fizeram grandes investimentos, mas que ainda assim não vem conseguindo corresponder às expectativas, né? Eu acho que a torcida sempre espera muito, muitos resultados favoráveis, né? Justamente pela qualidade do elenco, mas não vou entrar nessa discussão agora, mas é isso aí. Hoje o podcast é um pouco mais curto, né? Para comentar só alguns jogos que aconteceram, e eu acho que é isso aí, gente. Faço o convite mais uma vez. Quer que eu comento outro campeonato, outro estadual, Champions League? Teve rodada da Champions League essa semana. Quiser que eu comento sobre algum clube, sobre algum jogador,
sobre algum outro tema relacionado a futebol, comenta aí embaixo. Próximo podcast a gente volta para falar um pouco sobre isso, beleza? Acho que é isso aí, gente. Valeu, um forte abraço, um bom final de semana aí para quem está ouvindo e até a próxima. Até semana que vem, gente. Valeu!